Sejam muito bem-vindos, caros futebologistas de plantão. Meu nome é Will Denê. Eu sou o Charles. E estamos aqui para apresentar mais um raio-x tático da segunda rodada Copa do Mundo, jogo Brasil e Haiti. Queria aproveitar para pedir para vocês para curtirem, compartilharem o canal novo. Então a gente precisa muito da ajuda de vocês. Já quero deixar aqui um recado do nosso parceiro, a Expert Consultoria em Segurança do Trabalho. Se você precisa de uma consultoria na área de segurança, é com a Expert. Vamos lá, Denê, vamos começar falando do primeiro tempo da seleção brasileira, das novidades. Como é que foi o primeiro tempo? Estou ansioso para a gente poder falar desse jogo. Brasil e Haiti era um jogo de muito nervosismo a princípio, né? Muita expectativa para a seleção, justamente porque se esperava da seleção um resultado positivo, um bom futebol e, em resumo, foi exatamente isso que a gente conseguiu ver, Charles, principalmente no primeiro tempo. Com duas novidades, né? Duas novidades. Nós tivemos aí a entrada do Matheus Cunha no lugar do Igor Thiago, que, por si só, né, pelo que foi o jogo, já se demonstrou muito positivo, justamente pelo aproveitamento das chances que o Matheus Cunha pôde concluir no gol, né? Foram 2 gols. O primeiro gol, né, foi aquele meio rebatido no oportunismo do centroavante. Já mostra a diferença para o Igor Thiago. As oportunidades que o Matheus Cunha teve, ele converteu. E o Igor Thiago, na primeira partida, ele teve uma oportunidade de cabeça e não converteu. E além da entrada do Matheus Cunha, acertada, na minha opinião, o Danilo também deu mais consistência ali pelo lado direito. Foi muito melhor que o Ibanez. Lembrando que o Danilo é o homem de confiança dito pelo próprio Ancelotti. Exatamente. E a entrada do Danilo, né, o Danilo iniciou a partida, fez um excelente jogo na parte defensiva. Sabemos que o Danilo ele não é, né, um jogador muito ofensivo, muito agudo na parte de construção, né, no ataque, mas fez um jogo seguro, fez um bom jogo, fez o papel dele como lateral direito. E tivemos aí um primeiro tempo muito bom da seleção brasileira. Destaque para a participação do Vinícius Júnior, que participou dos 3 gols, né, dando uma assistência para o Matheus Cunha. No primeiro gol, ele foi o autor do chute que deu o rebote, né, que ocasionou o primeiro gol do Matheus Cunha, e também foi o autor do terceiro gol. Então teve participação nos 3 gols da seleção brasileira. Destaque também para a participação do Paquetá, que fez a roubada de bola na jogada do primeiro gol, e também deu a assistência para o Vinícius Júnior para marcar o terceiro gol. Então, destaque para o Paquetá. Outro jogador que também estava muito abaixo e que pôde, né, evoluir nessa partida foi o Bruno Guimarães. Fez uma partida, né, bem melhor do que a primeira. O Casemiro, apesar da condição física que a gente sabe que ainda não é da ideal, fez uma boa partida também. Então o meio campo da seleção brasileira funcionou. Claro que a gente tem que levar em consideração, né, Charles, que o Haiti não é um adversário mais à altura da seleção brasileira. Mas a seleção fez a obrigação dela, que era se impor, e ela se impôs. A gente também destaca aí que os deuses do futebol, para muitos, ele acabou entrando em campo com a contusão do Rafinha. A gente lamenta, a gente não quer que o jogador se machuque, mas os deuses do futebol agiram ali no sobrenatural para dar oportunidade para o Ryan, que entrou com muita expectativa. E eu acho que a turma esperava mais do Ryan. Ele teve a oportunidade, entrou ainda no primeiro tempo, e eu não vi assim grande mudança com a entrada do Ryan. Eu esperava mais. Sim. A entrada do Ryan no lugar do Rafinha. O Rafinha, ele iniciou o jogo com muita vontade, né? Muita disposição no ataque. Mais solto, né? Muito mais solto. Teve, né, a oportunidade de marcar um gol. Infelizmente, ele, por muito pouco, estava em condição irregular. Mas apresentou uma melhora muito grande em relação ao primeiro jogo. O Rafinha, a participação dele. Infelizmente, teve a contusão. O Haiti também ajuda, né? O jogador ficar mais solto. Exatamente. Nós não podemos, né, levar muito em consideração a questão do adversário, mas era importante que os jogadores demonstrassem mais vontade, né, Charles? Demonstrassem mais vencer bem. Disposição,
vencer com imposição do jogo, que eu acho que foi o que o Brasil fez, né? E aí, voltando para a entrada do Ryan, o Ryan ele entrou de forma discreta, né? Teve uma participação discreta no jogo. Havia uma grande expectativa realmente. Muita expectativa. Ou na entrada dele, ou até mesmo na entrada do Luiz Henrique, que era uma expectativa nossa que o Luiz Henrique até estivesse à frente do Ryan, mas o Ancelotti ele optou pela entrada do Ryan. Uma surpresa para alguns, né? Foi uma surpresa. E o Ryan, ele teve uma entrada discreta, teve uma participação discreta. No segundo tempo também teve a entrada do Endrick, né, que era uma outra grande expectativa, né? Eu ia te perguntar isso. O Endrick tinha um apelo, um clamor nacional pela entrada do Endrick, e quando eu vi ele na beira do campo para entrar, eu falei, ele vai entrar e não sai mais. Ele vai desequilibrar, ele vai fazer a diferença. E não fez. Teve uma atuação apenas discreta, tanto ele como o Ryan foram burocráticos, cumprindo ali o que o Ancelotti queria, nas laterais, penetrando ali, caindo da ponta para o meio, mas eu não vi assim uma transformação na seleção brasileira que eu pudesse chegar agora aqui e falar, não, agora o Ancelotti arrumou um problema, vai ter que arrumar um lugar para colocar o Ryan e o Endrick, ou um ou outro. E nessa briga, na verdade, quem acabou entrando bem, com certo destaque, foi o Martinelli. Com velocidade, com mobilidade, acabou se destacando mais até que o próprio Endrick e o próprio Ryan. Sim, Martinelli foi um dos jogadores que realmente surpreendeu, apesar de também ter entrado no momento do jogo, onde a seleção acabou perdendo o meio-campo, né? Diga-se de passagem, o Ancelotti, né, a gente pode dizer até que é uma certa teimosia dele em, né, experimentar essa formação do 4-2-4, onde ele coloca 4 atacantes, para que eles possam, né, fazer esse trabalho também pelo meio de conexão entre meio e defesa, e a gente tem visto que não tem funcionado muito bem. Vou te fazer uma pergunta. Será que esse vazio, essa carência aí, não seria talvez onde entraria o Neymar na cabeça do Ancelotti, só que o Neymar não está conseguindo, está pronto para jogar. Sim. Eu acho que o Ancelotti leva ele para justamente resolver esse problema de criação que ele tentou com o Matheus Cunha na primeira partida, mas como ele teve problema com o Igor Thiago foi muito mal, ele adianta o Matheus Cunha, e aí ele tenta achar uma solução, ele acaba povoando ali o ataque, tentando fazer com que os meias façam esse movimento ali pelo meio, mas o Endrick não é esse jogador, o Ryan também não tem essa característica, e aí o Martinelli acabou tentando fazer essa articulação. E lembrando, Idenir, que o treinador também deu oportunidade para o Ederson, que para mim perdeu um lance pela direita ali, que chutou mal, chutou errado, tudo bem que a bola não estava muito fácil, mas ele perdeu essa oportunidade. Agora, o Danilo do Botafogo, mais uma vez, entrou e não consegue ser aquele Danilo dos amistosos. Exatamente, o Danilo ainda não fez, né, o papel que a gente espera dele, não sei se pelas circunstâncias da partida ou pela própria formação tática, né, que o Ancelotti tem proposto. O Danilo, a gente tem uma grande expectativa, né, inclusive até de ele jogar mais tempo nessa Copa do Mundo, nas próximas partidas, porque ele é um jogador muito importante, é um jogador que tem chegada no ataque, é um jogador jovem que tem também... Forte, né? Tem a pegada da marcação, e eu acredito que o Danilo ele ainda vai, né, desencantar nessa Copa, ele ainda vai trazer o seu futebol, e é aquele, né, na hora que o Danilo entra, é justamente a tentativa de retomada daquela conexão do meio campo que a gente perde quando a gente, por exemplo, substitui o Paquetá e, né, posteriormente o Bruno Guimarães. A gente fica com o ataque, né? O próprio Matheus Cunha, né, que também costuma fazer esse papel, por mais que ele tivesse de centroavante, ele consegue fazer esse papel de vir no meio e participar, né? Então a gente tem essa expectativa de que o Danilo, né, ele possa jogar nessa função de conexão com o meio-campo, né, no lugar do Paquetá,
e manter assim o esquema tático, apesar da saída do Paquetá. Caso haja essa necessidade do Paquetá ser substituído por uma questão física, por uma questão a gente tem a oportunidade, de cansaço. A gente tem a oportunidade agora contra a Escócia, ver o que o Ancelotti vai pensar para o jogo contra a Escócia, lembrando que o Brasil não está automaticamente classificado. Se ele perde, bater na madeira, como muitos falam, né? Mas se a gente perde para a Escócia, complica tudo, porque a Escócia faz 6 pontos, a gente fica com 4, Marrocos vence, o Haiti vai a 6, e a gente vai ficar torcendo aí por uma classificação na terceira posição, com um caminho muito mais difícil. A expectativa é que a seleção brasileira fique em primeiro lugar, e vamos ver o que o Ancelotti vai pensar agora, já que o Endrick não foi bem, o Ryan não foi bem, a gente não sabe se o Rafinha vai se recuperar para o próximo jogo. Uma coisa é certa, o Danilo virou titular na direita, o que eu acho. Bom, então a expectativa é justamente essa, que o Brasil mantenha o bom futebol apresentado principalmente no primeiro tempo, né? Só destacando aqui que no segundo tempo a gente teve umas deficiências, quando, né, o time foi mexido, a gente perdeu um pouco da capacidade de criar, né, de criar chances de gol. A gente teve praticamente só 2 oportunidades claras, que foi a do Ederson que você falou, e teve aquela oportunidade também do Douglas Santos. E o gol impedido do Endrick. E o gol impedido do Endrick, que foi uma excelente jogada também, uma excelente visão de jogo. A cabeça agora, Danê, é Escócia. É ganhar da Escócia, vencer a Escócia, tentar ganhar de 2, de 3. A Escócia joga muito fechadinha para tentar fazer saldo, garantir o primeiro lugar, e aí pensar na segunda fase, ficando em primeiro. Tem uma logística mais fácil durante a competição, não vai precisar fazer um deslocamento na próxima fase. E agora é pensar no próximo jogo. Peço para que vocês acompanhem os nossos vídeos. A gente vai estar falando um pouquinho do pré-jogo na terça-feira. E na quarta-feira a gente tem um jogo, vamos acompanhar e esperar mais uma vitória da seleção brasileira. Devagarzinho, quietinho, sem muita expectativa. Tá me parecendo um pouco o 94. Tomara que o final seja igual. Tomara, torcemos para isso e queremos deixar aqui um lembrete para vocês. Estão gostando dos nossos vídeos, estão gostando, né, dos nossos comentários, das nossas análises aqui do raio-x tático. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Nós continuaremos com esse trabalho aqui com muita seriedade, também com muita conexão com vocês. Então, se inscrevam no canal para vocês receberem, né, os próximos vídeos, ativem as notificações para que vocês estejam acompanhando aqui jogo a jogo dessa Copa do Mundo e posteriormente do nosso campeonato nacional, o nosso raio-x tático aqui das partidas e rodadas. Um grande abraço, fiquem com Deus. 2 abraços, fiquem com Deus.